Fala galera, como vocês estão? Hoje eu queria trazer um vídeo. Pelo geral eu partilho sempre as minhas análises no meu outro Instagram. Mas como eu não tive tempo no domingo para poder fazer todas as minhas análises, fiquei de fora no mercado na sexta-feira porque eu tinha tomado um loss na quinta-feira, então acabei ficando de fora, né? Então, só para responder umas perguntas, eu não sou muito de trocar as minhas áreas de interesse. Porque a minha área de interesse, pelo geral, eu olho no semanal, eu olho no diário e desço para 4 horas para refinar, né, o espaçamento dela, né, a dimensão, e pronto, acabo não trocando. Então, como dá para ver aqui na tela, eu tenho marcações aqui de Next Low Target, sabe, aqui no SDCHF. Ou seja, isso eu estava vendo em alguma zona lá atrás, tá vendo? Ó? Pronto, aqui, isso aqui foi em janeiro, mais ou menos, ou foi até antes que eu marquei. Mas pronto, dá pra ver uma lateralização e pronto, quando chegou nessa área de interesse em 4 horas, aqui, meu próximo alvo seria aqui, depois rompeu e pronto. Aí já aconteceu tudo. Então, pelo geral, eu não movo muito essas marcações. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ir limpando, né? Eu limpo minhas médias, eu vejo no intraday como que eu tô de marcação, né? Tá vendo esses bandeira, FIBO, esses outros estudos, né, de takes e coisas assim. Pronto, isso sim eu vou limpando para ficar muito mais visível, né, e mais clean quando eu for operar. Aqui, ó, tipo assim, por exemplo, eu já vou até mostrar aqui que são pares que eu, por exemplo, eu gosto muito de operar, então as marcações estão sempre aqui, né, tá vendo? Aqui eu tinha uma POC, tudo certinho, quando ele rompe, né, imagina, eu sigo aqui uma tendência de alta, né, ele fez a reversão, e aqui ele vem caindo, né? Então eu estou basicamente esperando o próximo rompimento, um alvo de FIBO aqui, onde o mercado ele respeitou muito. Peguei até um trade daqui, aqui na outra semana, mas enfim, ele cai dentro de um canal que eu gosto bastante, entendeu? Mas se eu quero trabalhar a favor do movimento, então eu tenho que esperar sempre um reteste dentro de alguma zona. Então aqui, ó, dentro dessa área de interesse, que vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Ela tem uma confluência de uma 61. Né? Isso, de novo, no gráfico de 1 hora. 4 horas você deve ter alguma outra confluência, mas eu pretendo ser rápido nesse vídeo. Então, quando ele sai, ele segura numa outra área de interesse, onde tem uma POC, volta, sai de novo e ele retesta quase esse ponto. Então, aqui é uma entrada, aqui é uma segunda entrada, aqui é uma entrada e o take sempre no próximo alvo. Ou você pode segurar. Como aquele Next Low Target, ele já está ali há muito tempo. Então ele é uma zona, round Psychological Level ele também, entendeu? Então é uma zona importante. Então o mercado está segurando exatamente lá agora. Então o que eu gosto de olhar? Ele está visitando o último topo aqui, ó. Tá vendo? Antes de toda a correção. Ele está segurando exatamente aqui. Ah, o que a gente faz? Eu gosto de seguir a favor do macro. Se bem que aqui, ó, a gente tem um reject candle bem dentro da zona. Então o mercado varreu. Ou seja, dois possíveis cenários para mim, tá? Ou ele arrebenta aqui agora e volta a fazer essa correção até lá embaixo, e eu gostaria de ver isso, e minha entrada seria basicamente aqui com o stop atrás e deixaria ele curtindo. Essa é uma visão né, que eu tenho do mercado. 2, talvez nesse curto prazo, eu esperaria, como ele rompeu essa estrutura aqui em 1 hora, eu gostaria de que ele viesse revisitar aqui. Então, para revisitar, eu puxaria esse fundo, né, e seguraria aqui. Aqui você pode ver que eu tenho uma 68, eu tenho um breaker blocker deles aqui, né, que chamam de breaker block, mas eu gosto de pegar essa outra confluência aqui, ó, desse tamanho. Pronto. Então, se o mercado ele volta aqui, é uma possível, né, uma possível venda também. Você compraria? Compraria, só que, de novo, dentro do curto, porque ele acabou de romper a estrutura em 1 hora, a estrutura em 30 minutos, e em 4 horas ele ainda está segurando. Então ele tem potencial, mas realmente uma compra para mim só validaria quando ele rompesse essa zona aqui, entendeu? Aqui seria mais fácil eu comprar. Lembrando, o movimento ele já replicou, né? Então olha aqui, ó, tem até uma outra marcação, ele já replicou basicamente esse movimento aqui. Então eu não acho que ele vai expandir até lá de uma pernada só. Então eu gosto de esperar umas confluências. Então no curto prazo eu iria visualizar isso. E se eu pegasse agora uma amplitude, né, pegar uma linha de tendência eu vou fazer meio torta aqui, né? Mas imagina que ele está respeitando isso aqui. Ele ainda nem visitou essa parte
E se ele acabar quebrando aqui, eu tenho essas duas, desculpa, eu tenho essas duas confluências bem fortes para mim, entendeu? A favor e a favor desse movimento. Onde eu buscaria um alvo? Uma fibra deste movimento todo, ó. Imagina que ele ainda não visitou nem a 50 na 61, então a gente poderia esperar esse movimento, esperar essa estrutura, esperar esses fundos e pegar um trade muito bonito, entendeu? A favor deste cenário, aqui ou aqui embaixo. Mas, de novo, eu só pegaria a compra se realmente ele limpasse, porque aqui é um double top, rompeu aqui, tem estrutura, então eu também ficaria muito de olho como ele vai reacionar aqui agora. Se ele mudar de novo a tendência, eu venderia até antes desse rompimento e aumentaria a mão aqui. Então, basicamente, são marcações que eu já tenho elas prontas, né? Tá vendo? O EURUSD foi lindo, ele respeitou tudo. Olha isso, eu peguei um trade, acho que não lembro onde eu peguei aqui, acho que peguei nessa saída aqui, nesse reteste, saindo aqui. Mas olha isso, como respeita a estrutura. O mercado, ele respeita a estrutura. Olha este movimento aqui, tá vendo? Fez uma bandeirinha, rompeu a bandeira, voltou para uma lateralização, saiu da lateralização, depois voltou exatamente para esse ponto. Não é porque ele só mudou aqui, ele mudou a tendência aqui, vamos comprar. Não, tem estrutura. Quando ele rompe a estrutura, sai de um canal, aí a gente tem uma tendência, né, que a gente pode falar, opa, vamos esperar o reteste. Eu nunca pego nesse break, nessa explosão. Porque às vezes a explosão é isso, entendeu? Ele vai buscar uma estrutura e dessa estrutura ele volta a cair. Então eu gosto bastante de ficar de olho nesse cenário. Olha que bonito em uma hora, como que ele vai respeitando aqui. Pronto, não tinha nem feito essa marcação. Mas o mercado, ele cai e depois ele explode. Eu compro nessa explosão? Eu não compro, mas se vocês ficarem de olho aqui, tem este fundo, né? Eu posso até colocar em linha, você vê que ele respeita muito aqui. E aí, o que eu vou esperar agora? Eu vou esperar ele vir retestar uma zona de FIBA. Eu puxo uma POC desse movimento. Imagina, tem uma POC aqui, tá lá em cima ainda, é uma zona boa. Pode ser que eu fique de fora desse movimento. Mas a minha zona para comprar é esperar ele reacionar ou reagir a isso aqui. Aí sim eu compraria a favor desse outro movimento. Mas eu não deixaria a ordem pendurada. Eu ia olhar como ele ia chegar lá em 15 minutos, né? Porque agora em 15 minutos ele está bem alto. Então eu ia esperar ele vir cansar aqui nessa zona, tocar por aqui. E quando ele fizesse esse break aqui e retestar a zona, aí eu compraria. Né? Mas só para visualizar mais ou menos aquilo que realmente eu espero quando o mercado está fazendo esse tipo de movimento. O GBP USD trabalhou de zona para zona, é interessante. É bem interessante, mas aqui eu ainda ficaria de olho nas vendas, que o GBP caiu muito, muito mesmo, tem alvo para buscar aqui embaixo. E ele está sentindo aqui, tanto que se eu puxar agora uma fibra basicamente daqui a essa antecedência, de quando antecedeu a queda, ele segurou na 61 e já está rejeitando. Se olhar em 15 minutos, se ele fizer um shift aqui, ó, isso é muito bonito, e tem que ter atenção com isso. Se ele fizer um shift aqui, né, imagina que isso aqui é o higher low e aqui é o higher high. Quando ele quebrar isso aqui e ele voltar devagarzinho aqui para retestar e sair de novo, é vender, entendeu? Independente dessa queda, dessa área bem forte. Porque o movimento bem macro é isso aqui, ó, é queda. É um push bem forte de queda, olha isso aqui, ó. Entende? É muito, ó. Se eu traçar direitinho, eu tenho até eu fazer só uma linha bem forte ali, mas se eu for olhar a grosso modo, eu tenho até um grande canal aqui, ó. Né? Olha isso. Tem um belíssimo canal. Então aqui, grosseiramente, a gente tem um possível trade para cá. Então é assim que eu gosto de visualizar o cenário. Mas ele rompeu, ele vai subir. Não, vamos pegar o que está acontecendo com o macro. O macro está nessa forte impulsão, vamos surfar ele. É assim que surfa ele, entendeu? Se você for olhar o EURUSD também, está com essa forte queda. Está com essa forte queda, por isso que eu falo que aqui eu esperaria para comprar para cá. Eu não ia esticar ele até lá em cima, porque se ele volta nessa zona, essa zona para mim é venda total, entendeu? Independente se aqui ele já está retraindo, né, voltando para cá, porque isso aqui pode ser nada mais do que realmente uma grande retração desse super movimento, entendeu? Ó, desse super movimento a gente tem mais ou menos aqui, ó, dessa impulsão temos a 50, a 61, aqui em cima a 50, a 61 um pouquinho mais para cima.
Então sempre ficar de olho para saber onde a gente faz esse ping-pong, porque nada mais é do que isso. A gente comprou aqui e quer sair aqui, quer vender aqui para sair aqui, entendeu? Então a gente tem diversos cenários. Ó. O áudio SD também está muito bonito, eu tinha marcado aqui, ele está respeitando demais. A gente pode até visualizar aqui, ó. Ele está completamente quadradão. Pronto, só vamos falar que a tendência dele é quadradão aqui, ó, lateral. Então, dá pra gente fazer? Dá, ó, ele está segurando aqui. Eu acredito no movimento maior. Ah, mas 4 horas rompeu? Não rompeu. Limpou, liquidez total isso aqui. E agora esperar uma confluência. Qual que é a confluência? Rompeu aqui, 15 minutos. Ele volta aqui, ó. Quando ele chega, perde fundo, retesta e vai lá embaixo. É isso que eu espero para esse mercado. Entendeu? Ah, mas não dá para comprar? Dá, ele encheu bastante. Só que para eu poder comprar, eu teria que fazer isso aqui, ó. E o mercado andou muito de sexta para cá, né? Tanto que eu tinha aqui, ó, high, 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 low. O que ele fez? Mudou completamente a tendência e foi embora. Isso em 4 horas. Então, assim, o mercado ele tende a andar, entendeu? Quando ele rompe essas estruturas, ele vai embora. E é o que ele fez exatamente aqui. Ele rompeu com força. Agora ele está retestando essa zona. Para mim, eu esperaria, eu acho que eu vou até deixar aqui já um alarme para mim, porque aqui eu vou, se ele voltar no reteste aqui depois, eu vou vender. Eu acho que está muito bonito isso aqui. Então, basicamente é isso. Eu não vou fazer a leitura de todos os pares, até porque o mercado já andou bastante. Ó, aqui está rejeitando bem todo esse fundo. Aqui, pronto, rejeitando bem. Só que para mim só configura compra quando eu faço um reteste de uma estrutura. Então, ele tem que sair aqui e retestar algo por aqui para subir, entendeu? Fora isso, não. Senão eu vou ficar de olho em quê? Em todo esse movimento de queda que ele fez aqui. Um break retest, né? E vai embora. Eu prefiro que o meu operacional seja exatamente assim, porque eu tenho algo para seguir, entendeu? Então, muitas pessoas ficam nessa, o que eu vou fazer e tal, vou colocar médio. Eu tenho confluências, né? Eu uso às vezes volume, não é algo que eu vejo sempre, entendeu? Para saber, ó, por exemplo, isso aqui é uma queda. O mercado aqui deu uma boa queda. Só que aqui no volume eu tenho uma alta, entendeu? Então essa queda não tem interesse. Não vai estar 100% assim, entendeu? Mas é algo que eu gosto de validar, para saber, opa, será que realmente é? Entende? Senão não faz sentido. Então basicamente é isso, eu vou estar de olho nesses pares aqui e pronto. Vamos ver o que desenvolve. O Shaw também andou bastante, né? E pronto. É isso. Basicamente eu gosto muito desse tipo de leitura, porque eu não perco tempo. Eu vejo zona macro, alinho quando o micro ativa o sentido do macro e vou surfar, porque se eu for contra o macro, imagina, é muito difícil, funciona, mas é muito difícil, é como você querer nadar contra uma onda, não tem como. Então quando eu vejo que eu tenho essa oportunidade, eu espero nem que eu entre ali 2 vezes, 0,5% a mão, me estopou, não tem problema, eu entro de novo porque o mercado paga. Então é sempre ficar de olho nesses movimentos. Eu vou trazer uma outra análise para o Bitcoin, que falaram, pô, o Bitcoin está subindo. Está subindo. Mas olha isso aqui. Está dentro de uma zona. Então eu não espero que o Bitcoin agora vai subir para 100 mil. Não vai subir direto para 100 mil, entendeu? Tem muita coisa acontecendo. Tá em 73. De repente ele cansa aqui. Coloca um volume aqui no Bitcoin. Olha isso. Em 1 hora. Ele não tem volume nenhum, cara. Não tem volume nenhum. Entende? Então eu não é algo que eu vou falar, poxa, meu RSI como está em 4 horas. Tá completamente divergente, cara. Tá completamente divergente. Eu acho que o Bitcoin ele vai só capturar uma liquidez agora e vai despencar. Ele pode chegar nessa zona aqui ainda, ó, de 80 e cair, descer tudo. Mas de novo, vai ficar de olho. Tem gente que falou assim, pô, mas o Bitcoin tava subindo. Então, não tá subindo, entendeu? Ele anda, o mercado anda assim. Agora ele está lateral. Então ele tende a dar uma manipulada e vai varrer. Pra mim ele só muda o cenário lá em cima. Pronto, olha o diário como que tá. Tá horrível. Coloca as médias aqui, ó. Olha a média de 200 onde está, lá na casa do chapéu. Olha aqui, ó, longe ainda. Então, pronto, tá segurando a 50, rejeitando 50, rejeitando. Então vai ficar de olho. Vai ficar de olho. Tá bom? É isso. E ó, não esqueça, Forex, melhor própria forma que existe, a Funding Pips. São os parceiros, adoro eles.
as melhores provas, eu já falei e vou sempre falar, mais de 200 milhões em payouts, nunca negaram pagamento. Eu já tive problema com diversas empresas sobre pagamento, então assim, Funding Pips é a mais top do mercado. Se você já é um trader experiente, não quer passar por prova nem nada, a opção 0 deles é incrível, eles liberaram 200 mil, então assim, é só... Eu sempre falo, melhor estratégia, gerenciamento de risco. Não entra ali, pum, 2% e... Não, esquece. Gerenciamento de risco, melhor operacional que existe. Todos os outros, Breakaway Test, ICT, SMC, Trendline, tudo funciona. Se você souber executar, vai funcionar. Gerenciamento de risco é o mais importante de todos, tá bom? Então, comprem aqui Funding Pips, melhor prop firm de todas, sempre, tá bom? Contem comigo e bora fazer uma semana incrível. Nice!